O meu nome é Oliver Giner, trabalho na Associação Espanhola de Fabricantes de Brinquedos, no Departamento Técnico, e gostava de dizer uma coisa sobre a etiquetagem. Acho que não ficou clara. Ou rotulagem. É sobre a advertência da idade e a idade recomendada. Acho que não ficou claro. Se permitir, vou explicar um pouco. Comentou-se, referiu-se, que deve aparecer sempre a frase de advertência. Não é assim, não é certo. A própria diretiva e as próprias normas estabelecem que não se deve advertir de um risco que não existe. Se nós fabricarmos uma bicicleta para crianças com mais de 7 anos, mas não implica um risco para uma criança com menos idade, não é preciso pôr, não é recomendado pôr para menores de 36 meses, porque estamos a advertir de um risco que não existe. Isto está estabelecido pela diretiva. Se o produto não é perigoso, não é necessário pôr a frase. E além disso, não se deve pôr. Queria esclarecer este ponto porque não sei se ficou. E a idade recomendada podemos pôr a que nós consideremos conveniente. Antes do mais, teremos assistentes que conheçam quem somos, os assistentes e outros não. Gostava de fazer uma pequena introdução de quem é que somos e o que é que fazemos a partir da Associação Espanhola de Fabricantes de Brinquedos. A associação tem 45 anos, foi fundada em 67 e é a Associação Espanhola de Fabricantes de Brinquedos e entendemos fabricantes como as empresas responsáveis do produto que está a ser comercializado. Este é um fabricante. Vimos há pouco que mudaram um pouco os conceitos de fabricante, distribuidor, importador. Se uma empresa é responsável do produto que coloca no mercado, está dentro da Associação Espanhola de Fabricantes de Brinquedos. Temos 3 pilares, todas as empresas devem cumprir, respeitar e fazer cumprir. O primeiro é o compromisso com a segurança, é inevitável. Se queremos diferenciar dos outros, devemos começar pela segurança e tendo em conta, evidentemente, o público-alvo. As crianças podem sofrer danos e pode ser também prejudicial para o sector. Se um brinquedo ocasionar danos, ocasionou acidentes, isto é mau para o negócio. O segundo é, devemos produzir em países em condições nas quais os trabalhadores tenham garantido os seus direitos e depois uma comunicação responsável. Devemos comunicar de uma forma responsável, de acordo com os códigos estabelecidos, e este seria, em princípio, o terceiro pilar. Os compromissos da FJ são representar o setor, agir como e velar pela imagem pública, promover a melhoria da concorrência das empresas e a promoção do setor, promover a ética no fabrico e promover o reconhecimento do valor do jogo como um direito essencial, fundamental da criança. Dentro da associação e do departamento que eu represento, que é o departamento técnico, o nosso trabalho, que é uma pequena gaveta onde cabem muitas coisas. Uma das primeiras das missões dentro do nosso departamento técnico é a formação. Formar aquelas pessoas, aquelas partes que necessitem ou solicitem. Entendemos que uma empresa formada é uma empresa mais competitiva e que pode ter uma maior defesa perante os requisitos que muitas vezes não são legalmente exigíveis ou vão mais além do que é legalmente exigível. Uma empresa formada é uma empresa muito mais competitiva. A partir do departamento técnico, outro dos nossos trabalhos é informar e, além disso, pontualmente, à medida que vão surgindo as novidades neste mundo da legislação, informar as empresas sobre todas aquelas novidades, alterações que pensamos que são interessantes ou que vão afetar, sempre do ponto de vista da óptica da segurança química, etc, etc. Também, outra das nossas missões é de assessorar as empresas. Assessoramos no modo como fabricar melhor, como encontrar um produto que estão à procura, porque é que me aconteceu isto, o que é que eu posso fazer.
Fazemos intermediação nesses casos em que uma empresa pode ter algum problema com um cliente, com a administração, com a SOEBRE, seja com quem for. É nosso trabalho, como já vimos antes, defender os interesses do sector e neste domínio vamos fazer a intermediação sempre desde que a empresa tenha razão para defender para que nós possamos fazer a intermediação e defender os seus direitos, evidentemente, sempre que sejam defendíveis. Se a empresa incumpriu a norma, eu não vou poder defendê-lo. Mas se realmente existem indícios ou sinais, é evidente que se está a fazer uma má aplicação da norma num certo país ou um cliente está a exigir alguma coisa que vai mais além das suas competências, vamos defender a empresa. Iremos defendê-la com muita força. E dentro tudo que trabalhamos a partir do departamento técnico. Vou tentar resumir de onde é que tudo provém e para a direção para onde é que vai. Nunca sabemos de onde é que vêm as normas. Sim, quem as faz é mais fácil do que nós pensamos. Gostava que levassem uma visão geral, eu não vou pormenorizar, mas gostava que levassem para as vossas casas com uma visão geral de como é que funciona tudo isto. Depois veremos as novidades normativas, mas eu acho que as novidades normativas, depois vamos ver, estão todas aí na documentação entregue. Vejam a evolução do número da evolução. Se em 1970 tínhamos um pequeno decreto com 16 páginas, no ano passado tínhamos 2.000 páginas de legislação para os brinquedos. Acho que em 2012 chegaremos a 2.200, 2.300, 2.500 páginas e continuam. Cada dia mais. Isto em segurança dos brinquedos. Porque se analisarmos toda a legislação, a montanha de papéis e de documentação é enorme. Aqui quis pôr também umas imagens para que tentem perceber porque é que isto acontece, porque é que isto é preciso. Vamos ter uma ideia. Temos a primeira e a última imagem, são dois brinquedos da década de 50 nos Estados Unidos e são dois brinquedos que baseavam o seu funcionamento com experimentos com energia nuclear, com urânio. Muito apto para crianças que começam a brincar. E por isso é um exemplo. É necessária a legislação de segurança? Sim, é necessário. E o tempo dá a razão. Até que ponto é necessária? Se realmente pensem cada um quiser. E a imagem do meio, que também já foi comentada, é uma radiografia de uma criança de 6 anos, na qual tinha ingerido um bolio, provocou um angioma. Esta criança, o que queria era ir à escola e apanhar os talheres da casa de jantar e colar na barriga. É necessária a legislação. O problema era quando ficavam juntos dentro do intestino e perfuravam o intestino. E como não se conhecia esta situação, podia chegar até a provocar na criança danos, e quando se foi feita a ressonância magnética, viu-se. É necessário, pois é necessário, a legislação de segurança e uma normativa de desenvolvimento. Até que ponto? Veremos. E este é o folheto do brinquedo atômico que estava a dizer que o brinquedo era seguro, mesmo a utilização do urânio era segura para a criança. E por que é que tudo mudou? Bem, tudo mudou porque estamos a evoluir.
Podem ver aqui um pequeno brinquedo que pedi à Associação Britânica, que costuma utilizar nas suas apresentações. É um brinquedo do ano 900 antes de Jesus Cristo, e agora na direita um carro que uma criança pode utilizar com os pedais, mas para além disso os pais do bebê também podem utilizar através de um mando. Então, isto mostra que evoluímos, que os nossos produtos, os brinquedos evoluíram, que já utilizamos todas as tecnologias, todos os materiais de todos os setores, porque, como sabem, o brinquedo aprende de todos os avanços em tecnologia, matérias, etc. Sempre que aparecer algum novo material, vai ser incluído num brinquedo. Se aparecer uma nova técnica, vai ser incluída num brinquedo. Se aparecer um novo dispositivo, vai aparecer num brinquedo. E, portanto, temos sempre de atualizar a nossa legislação. O que é uma norma? Bem, eu decidi incluir aqui esta descrição porque é uma descrição muito visual. Uma norma é um documento de aplicação voluntário. Eu escrevi voluntário porque realmente é voluntário. Mesmo se na prática todos sabermos que vai ser requerido, as normas são voluntárias. O que não é voluntário é a diretiva, por exemplo, de segurança nos brinquedos. Como é que se pode cumprir? Com normas, mas as normas são sempre de caráter voluntário. Podemos utilizar esta norma ou utilizar outra norma. A norma As normas aparecem após um consenso entre todas as pessoas interessadas na atividade do produto. As normas não são feitas em Bruxelas, num escritório, não. As normas são feitas pelas partes interessadas. E é por isso que as empresas têm de ter um papel ativo. As normas garantem uns níveis de qualidade e segurança que permitem a qualquer empresa ter uma melhor posição no mercado. E dessa forma, cumprir as normas vai nos ajudar a ter uma empresa com mais sucesso. E também, finalmente, uma descrição que já foi dita, já foi referida, mas que eu gostava de dizer outra vez. As normas harmonizadas ou referenciadas. Antes estava-se a falar de normas harmonizadas, agora fala-se mais de normas referenciadas. Enfim, são desenvolvidas de forma técnica, segundo os requisitos gerais de uma diretiva, como, por exemplo, a Diretiva de Segurança de Brinquedos. Então, se nós cumprirmos as normas, achamos que vamos poder cumprir com os requisitos da diretiva. E como é que se cria uma norma? Eu tentei fazer um diagrama o mais fácil possível, porque há muitas pessoas envolvidas neste tema, mas eu acho que com este gráfico vão ter uma ideia geral de como é que se cria uma norma. Na maior parte dos casos, as normas são criadas desde a Comissão Europeia. A Comissão Europeia achou que há uma lacuna, etc. É a Comissão que tem de requerir uma norma. E a quem? Requer a CEN. C-E-N. No nosso caso, para os brinquedos, é a Comissão CEN TC52. Então, a Comissão pede uma norma ao CEN TC52. E quem forma esta Comissão? Pois, no caso da Espanha, é a ENOR. E também todas as diferentes órgãos de acreditação, por exemplo, no caso de Portugal, é o Instituto Português da Qualidade, acho, se não me engano, e o Comitê Técnico encarregado é o CT 122, Brinquedos e Artigos de Puericultura. Este é um comitê que não está muito ativo após as minhas investigações e, portanto, peço às empresas portuguesas a que se involucrem mais no processo de
destes comitês, destas comissões. E no caso da AENOR, estão presentes a associação, mas também as empresas, diferentes laboratórios, o Instituto Nacional do Consumo, o SOIVRE, o Instituto de Qualidade, todas as partes, todas as pessoas interessadas, os órgãos interessados, formam parte da AENOR. E somos nós que vamos decidir se uma norma é válida ou não. Podemos pedir alterações, etc. Então, a Comissão Europeia faz um requerimento à SEN. A SEN põe a trabalhar os grupos de trabalho, os working groups, como, por exemplo, temos 3. O Working Group de Físicos e Mecânicos, o Working Group para os Químicos e o Working Group para Exterior. Por exemplo, se a SEN precisar de uma norma para aspectos físicos mecânicos, vai pedir ao grupo de trabalho número 3. Por exemplo, há 2 technical groups que estão a trabalhar hoje em dia. Um que é para a acústica, que está a trabalhar na nova norma da acústica, e o TC5, que está a trabalhar sobre os avisos. Então, o grupo começa a trabalhar, o grupo de trabalho, e este grupo técnico, o grupo de trabalho, vai mandar o projeto ao SEN. O SEN vai fazer uma consulta a nós, eles dizem muito bem, e nós temos, por exemplo, este novo projeto para a acústica. O que é que acham? Há algum problema? Etc. Nós podemos fazer comentários, observações, etc. Após obter uns comentários, as sugestões, vamos mandar tudo isso ao SEN TC52, que é a Comissão dos Brinquedos, que vai incluir as nossas modificações e depois vai mandar o projeto final à Comissão Europeia. Se a Comissão Europeia considerar que está a satisfazer os níveis de segurança, por exemplo, se a Comissão Europeia diz eu quero que vocês façam esta norma e estes são os requisitos. Então, se o projeto final apresentado à Comissão Europeia cumpre os requisitos de segurança, etc., vai publicar e, a partir de então, já é oficial. Este é um bocadinho o resumo da evolução. É um processo muito complexo, mas eu acho que é importante que conheçam, porque no fim do dia somos nós que estamos a redigir as normas, não é uma pessoa em Bruxelas que está a fazer isso, somos nós. Também é muito importante pensar porque é que é preciso participar nos processos das normas. Porquê? Porque se queremos mudar alguma coisa, temos de fazê-lo desde dentro. Não podemos simplesmente queixar-nos de dizer esta norma não funciona, esta norma não vai se adaptar bem aos produtos, etc. Não. Têm de participar nos comitês de trabalho, nas comissões. É a única forma de mudar as coisas, para que as normas sejam realmente coerentes e sejam facilmente adaptáveis à nossa indústria. Então, realmente, eu peço-vos para participar neste trabalho. É um trabalho realmente interessante. E agora vamos ver as alterações, as modificações recentes e as que ainda estão por vir. Aqui temos 2 colunas, mas está tudo sempre em constante evolução. Por exemplo, temos a norma 71.1, que foi recentemente publicada, mas vai mudar com a 71.3, etc. Quer dizer, isto está sempre a evoluir. Por exemplo, também temos a 62.115, que eu não consigo compreender muito bem, porque é muito difícil de rastrejar. Eu ainda a diretiva ainda não foi traduzida em todas as línguas, etc. Mas é complicado, mas eu queria simplesmente resumir em estas 2 colunas. As mudanças recentes, eu vou falar dependendo do produto afetado. Vamos ver as mudanças do EN 71/2011. Uma das mudanças mais referidas e mais publicadas nos meios, na média, etc. É, por exemplo,
os brinquedos que aparecem nos bolos rei em Espanha, etc. Segundo esta mudança, está proibido os brinquedos que estão firmemente juntos a um alimento. Algumas vezes eles me perguntaram, e o Kinder Surpresa, por exemplo? Não, porque podes romper o ovo e chegar ao brinquedo. Não está firmemente unido, ligado ao alimento. Também os brinquedos que estão distribuídos em alimentos ou que estão misturados com alimentos devem ter uma embalagem própria, que não pode ser pequena. Ademais, para além disso, os brinquedos têm de ser... recomenda-se sempre a vigilância, o controle por parte de um adulto. Também podem ver que as normas também fazem com que sejamos ainda mais engenhosos. Por exemplo, eu acho que isto é alguém de Ferreiro, aqui, da empresa Ferreiro. A empresa Ferreiro estava muito preocupada com esta norma, claro, porque um dos produtos estrela é o Kinder Surpresa e podia chegar realmente a um problema, podia ser realmente um problema para eles. Também havia outro requisito, que é que as embalagens redondas não podiam ser desmontáveis e que podem passar através da galga E, que é uma espécie de buraco de 24 milímetros de diâmetro. Então, as peças do ovo Kinder passava perfeitamente. O que é que Ferreiro fez? Bem, criou uma nova embalagem que não passa pelo buraco. Então, tudo tem uma parte positiva e uma parte negativa. Outras mudanças. Também no que diz respeito à longitude. Ao comprimento. O comprimento para as cordas que podem formar parte na que podemos fazer um nó, como por exemplo no brinquedo que podem ver, que pode-se dar voltas à corda e criar um nó. Agora podemos ter dois comprimentos máximos para os meninos menores de 18 meses até 220 milímetros e para os meninos entre 18 e 36 meses o comprimento pode ser até 300 milímetros, mas deve haver um aviso, deve incluir um aviso. No que diz respeito às cordas que têm um extremo livre, o comprimento para menores de 18 meses é de 300 milímetros e para os entre 18 e 36 meses se tiver um aviso, tem de ser menor de 300 milímetros. Também introduzimos um novo aviso para os cabos elétricos, se forem mais compridos do que 300 milímetros. Peças pequenas, ou poderíamos dizer que isto é para os brinquedos que podem se pôr na boca. Todo aquele brinquedo, como por exemplo apitos, etc. Todos os brinquedos que podem ser acionados com a boca e que têm de ser utilizados com a boca, como por exemplo os apitos, não podem conter peças pequenas. As ventosas que são utilizadas como superfície de impacto em projetis devem ter uma tração de 90 N e o projétil não pode ser mais comprido do que 57 milímetros. Se o projétil romper, o extremo, a peça que fica, não pode ser maior do que 57 milímetros. As ventosas ligadas a um brinquedo através de uma corda devem superar os requisitos gerais para as ventosas. Como, por exemplo, esta que... No que diz respeito aos veículos elétricos, já se falou da velocidade. Os veículos elétricos para menores de 6 anos têm de ter lugar para se sentar, não podem ir a mais do que 6 km por hora ou 8 km por hora se houver algum mecanismo que só o pai pode ou a mãe pode acionar. Para meninos menores de 6 anos, a velocidade
pode ser maior, tem de ser menor. Para os veículos elétricos para maiores de 6 anos têm uma velocidade máxima de 16 km/h, mas também há avisos no que diz respeito aos travões, ao local do jogo, etc. Também já se definiram alguns materiais. Não sei se leram a norma antiga. Tentou-se esclarecer um bocadinho as definições. Por exemplo, há dos líquidos inflamáveis, inclui-se o gás inflamável. Também disse que os brinquedos devem continuar a cumprir com as especificações desta norma após ser lavados ou limpos. Já dissemos que o brinquedo tem de continuar a cumprir a norma após ser limpo. E tem de em todos os aspectos, também no que diz respeito aos líquidos inflamáveis. E também ampliou-se a definição de brinquedo flexível recheio. A N71/8 de 2011, que são brinquedos de atividade para uso doméstico, tem uma nova definição para o brinquedo de atividade. Por exemplo, as piscinas para crianças já foram incluídas. Também uma atualização dos ensaios de carga, uma rotulagem obrigatória para todos os jogos de atividade, etc. Novas fotografias. Esta norma não é uma das minhas preferidas, mas houve algumas mudanças nesta diretiva. Até a diretiva anterior, os brinquedos não podiam ter mais do que 24 volts. Agora já podem ter uma voltagem maior a 24, sempre quando a criança não está a risco de entrar em contacto com essa voltagem. Também há novos requisitos para carga e sobrecarga e novos requisitos para os brinquedos que trabalham com bateria e com pilha. As mudanças que vão acontecer no futuro, ou que ainda estão por vir. Já vimos o que está já no mercado, agora vou tentar resumir as mudanças que vão acontecer muito cedo. No que diz respeito aos avisos, temos de ser cautos, porque tudo isto ainda pode mudar. Mas há algumas coisas que não vão mudar. Mas como tudo isto ainda está por vir, ainda está em votação, eu tentei incluir aqui só as coisas que eu acho que não vão mudar. Mas, enfim, temos de ser cautos com esta informação. A nova emenda para avisos inclui novas recomendações. Isto é muito importante, porque é uma das batalhas que tivemos no nosso grupo de trabalho. Há alguns países que querem que estes requisitos sejam umas obrigações, outros países que acham que devem ser só recomendações. Por agora, a recomendação parece que está a ganhar sobre a obrigação. A nova norma vai introduzir recomendações sobre os avisos, não vão ser obrigações, em princípio. Também vai haver novas especificações para os PAC multilíngues, com mais do que uma língua. Por exemplo, Packaging fabrica para vários países. Vai haver especificações para como é que se deve agrupar os diferentes serviços, se é melhor utilizar a bandeira do país ou pôr as iniciais da língua, etc. Também deve haver uma proporcionalidade entre os serviços e outros textos do empaquetado ou embalagem. Por exemplo, se é uma embalagem de 1,5 m por 1,5 m, não podemos fazer um aviso pequeno num canto da embalagem. Não pode ser. Tem de ser proporcional à embalagem. Também vai haver recomendações no que diz respeito ao tamanho, a tipologia de letra, etc. Se vamos por avisos, tem de estar, por exemplo, sobre um trasfundo, um fundo, em que se possa, de forma a poder ler claramente, sem problemas, o aviso. E também vamos utilizar um novo símbolo, achamos. Desde a entrada em vigor da diretiva, é obrigatório pôr a palavra aviso antes do aviso. Mas, se esta norma for aprovada, vamos poder mudar a palavra aviso por este símbolo. Vamos poder começar a utilizar simplesmente este símbolo.
Outra das mudanças que vão poder acontecer tem a ver com a acústica. Portanto, essa é uma das mudanças mais importantes que vai acontecer no que diz respeito aos produtos aceitáveis. É preciso ver que, por exemplo, uma trompeta, uma roca, etc., vai ter de se adaptar a umas novas normas. É o que aparece no primeiro ponto. Os brinquedos acionados pela criança vão ter de estar incluídos nesta norma. Houve uma descida geral nos níveis de pressão sonora máximos permitidos. E também desenvolveram novas categorias. Por exemplo, temos brinquedos que se utilizam perto da orelha, outros que se podem utilizar com a mão, como as rocas. Também temos instrumentos do vento, de corda, etc. Segundo esta norma, muitos destes brinquedos não poderiam ser introduzidos no mercado. Estamos agora então a trabalhar nesta norma. Se não nos tivéssemos envolvido neste trabalho, a norma teria sido publicada da forma em que estava redigida e muitos tambores, muitas trompetes, muitas rocas, etc., teriam desaparecido do mercado. Outras mudanças, os toy books. Incluem-se requisitos para papel e cartão e também a possibilidade de utilizar cartão em brinquedos para menores de 36 meses. Não só papel, mas papelão, etc., também vai ter umas normas específicas e uns requisitos específicos. Também mudanças na 71.3, e vou ir mais rápido agora. Na direita eu escrevi as mudanças que já estão aceitadas, que já foram publicadas, mas também incluí algumas coisas que também vão mudar. Por exemplo, no que diz respeito ao chumbo e ao bário. Isto vai mudar. Outra das novidades é a 71.12 sobre nitrosaminas e complexos nitrosáveis para brinquedos para pessoas, para crianças com menos de 36 meses que podem levar o brinquedo à boca. O que eu fiquei surpreendido porque vai afetar não só os produtos de látex, mas a todos os produtos que podem ter nitrosaminas, que são os TPE. São termoplásticos, termopolímeros, não sei exatamente o que é TPE, mas vai influir nessas substâncias. Também, no que diz respeito aos brinquedos de olfato, cosméticos, etc. O que eu chamo cosmetic kits. Não são brinquedos para maquilhagem, são brinquedos que vão nos ajudar a aprendizagem de cheiros, de aromas, para a fabricação, por exemplo, de fragrâncias, de sabões, de shampoos. E vão ter de incluir, por exemplo, requisitos para substâncias alergénicas, tal e como estabelece a diretiva. Também temos a 71.14, que é as camas elásticas, os toy trampolins. Eu acho que já se falou disto, sobre os produtos químicos, mas gostaria de fazer uma reflexão sobre a mudança, a evolução no nosso pensamento no que diz respeito às substâncias químicas. Hoje em dia temos a 71.3 com 55 fragrâncias proibidas, 11 fragrâncias restringidas, muitas substâncias preocupantes, nitrosaminas, nitrosáveis, pHs, etc. E quando nos perguntarem sobre ensaios químicos, eu começo a rir. Não vamos poder certificar todas as substâncias químicas, é impossível. Temos de mudar o nosso mindset, a forma em que pensamos e também a forma em que trabalhamos. Mesmo se pareça estranho,
mesmo se for uma novidade, eu acho que temos de começar a conhecer os produtos que estamos a fabricar. Porque não os conhecemos, temos de começar a saber quais são as matérias-primas, como é que se fabrica, quais são os intermediários, os tintes, os pigmentos. Vamos ter de começar a conhecer mais sobre os nossos produtos, quais são as matérias-primas que estão a utilizar, por exemplo. E temos de fazer uma avaliação de riscos. A avaliação de riscos é chave. Temos de tentar obter a máxima informação para poder demonstrar a conformidade dos nossos produtos. E qual é o objetivo? Queremos fazer ensaios só quando for absolutamente necessário e queremos fazer um controle próprio da empresa. Eu falei com os meus fornecedores, etc. Se tiver alguma dúvida sobre algum produto, eu vou ensaiar, fazer uma amostra, um ensaio, um teste nesse artigo específico. Muito obrigado pela sua atenção. A pergunta bonecas áreas e pergunta quando é que vão estar acreditados os laboratórios para a nova diretiva. Esta é a minha opinião, mas depois eu gostava, temos a Karina e a Sandra Daifa que estão aqui para nos darem a sua opinião. Acho que os laboratórios são os primeiros interessados em estar acreditados para a nova legislação, mas as normas são lentas. Quando a norma é publicada, o laboratório depois deve de acreditar-se. Eu não sei se estou enganado, mas há alguns que está acreditado para todas as normas que já estão em vigor. Às vezes não é possível, porque há muitas normas que se publicam no mesmo dia ou no mesmo mês e o laboratório precisa fazer a sua acreditação num período de tempo muito curto. Acho que é uma questão de tempo que os laboratórios tenham a sua acreditação, porque é essencial para eles. É, na minha opinião, não sei se a Karina está de acordo. Nós dependemos da aprovação das normas. Estava a dizer, como o Oliver disse, muito bem, nós, os laboratórios, dependemos da aprovação das normas. Neste momento, as normas químicas estão no estado de projeto, portanto, ainda não foram aprovadas. Logo que forem aprovadas, nós o que fazemos é solicitar a acreditação o mais rapidamente possível para poder emitir relatórios com todos os reconhecimentos ENAR, mas dependemos do ritmo do Comitê Europeu para que os laboratórios possam incorporar esta normativa nos seus ensaios. Neste momento, especialmente, temos projetos de normas da parte de metais pesados e está-se a trabalhar na questão das nitrosaminas e nós estamos paralelamente a trabalhar com toda a implementação destes ensaios e a preparar a documentação. Mas até não termos o documento definitivo aprovado, não vamos poder emitir um documento com todas as menções. Podemos fazer provas, podemos assessorar as empresas para que saibam se vão cumprir o que previsivelmente vai chegar, mas o documento definitivo, absolutamente legal, não podemos contar com isso. Até contarmos com a aprovação das normas. Pensa-se que para o ano que vem, por agora estamos a trabalhar na implementação destes ensaios. Nós somos de uma empresa portuguesa e a questão é que podemos fazer parte da vossa associação. Boa pergunta. Boa pergunta. É a Associação Espanhola de Fabricantes de Brinquedos. Não sei, não conheço de cor os estatutos, deveríamos perguntar ao Presidente, mas seria para nós um prazer que estivessem connosco. Mais nada? Então, muito obrigada pela vossa atenção. E de parte do Alberto, muito obrigada pela vossa presença e até à próxima.